Oi pessoal, como vocês já viram, né, pelo título, sim, eu deixei de ser vegana depois de 6 anos vegana. Eu voltei a comer carne, peixe, leite, ovos, tudo de origem animal. Já tem 5 meses que eu comecei essa mudança e agora eu já consigo olhar um pouco para trás, ter um pouquinho mais de clareza para explicar para vocês, saber como explicar para vocês o que aconteceu, por quê, né, como. Agora, assim, olhando pra trás, eu vejo que essa mudança já estava acontecendo no meu coração aos poucos, mesmo sem eu me dar conta, né? Um conjunto de coisas, assim, que vão se acumulando, de situações, de coisas que vão se conectando até que chega um ponto que acontece a mudança. Mas eu acho que tem uma coisa principal, assim, que foi o que fez uma grande diferença para me levar a tomar essa decisão, né? E eu acho que foi o jejum que eu fiz no ano passado. Eu fiz um jejum de 21 dias, supervisionado com o Loren Lockman, na Costa Rica, que era uma coisa que eu tinha muita vontade de fazer há muito tempo, né? Desde que eu comecei, encontrei o frugivorismo, logo eu encontrei o canal dele também, e as coisas que ele falava faziam muito sentido para mim. A visão dele de saúde, de alimentação fazia muito sentido. O Loren também é frugívoro, ele tem uma alimentação bem simples há 30 anos já, e eu admirava muito ele, eu achava que fazia muito sentido e eu queria muito viver essa experiência. Eu tinha muitas expectativas, assim, eu achava que era a solução, a melhor maneira de você alcançar o máximo de saúde possível, né? Seu melhor nível de saúde possível era necessário fazer um jejum. Então eu acreditava muito e a experiência foi muito diferente do que eu esperava, assim. Foi muito importante, muito transformadora, mas não da forma que eu esperava, sabe? E acho que muitas das expectativas, das idealizações, né? Eu sou uma pessoa muito idealista, eu crio, assim, ideais na minha cabeça que eu fico querendo atingir e muito dessas coisas, desses ideais não aconteceram, assim. Então, eu acho que isso foi uma coisa que afetou muito na minha mudança de visão sobre a saúde e alimentação. O jejum foi um tempo. Eu fiquei muito tranquila, assim, eu não passei mal, eu não me senti mal durante o jejum, o que foi ótimo, porque eu achava que talvez eu fosse ter muitos sintomas, mas foi muito tranquilo, mas eu fiquei muito cansada mesmo, assim. A partir do terceiro dia eu já estava muito cansada e eu fui ficando cada vez mais cansada, né, ao longo do processo. Aparentemente é normal, quanto menos reserva de energia, né, de gordura você tem, mais cansado você vai ficar, seu corpo vai ficar, para justamente que você poupe energia, né, porque você não tem muita reserva. Então eu fiquei muito cansada. Então, assim, eu já fui com esse foco de que eu não iria ficar conversando, não iria gastar energia, eu iria descansar mesmo, iria botar meu foco todo em Deus. Eu já fui com essa mentalidade e realmente, assim, eu não tinha mesmo energia para fazer nenhuma outra coisa. Então, assim, a única coisa que eu fazia, eu ficava o dia inteiro deitada, tentava ficar bastante tempo de olho fechado, assim, dormia muito também, dormia muitas horas, né, várias noites eu dormia 11 horas, assim, e às vezes ainda dormia durante o dia, assim, 1 hora durante o dia. Então eu realmente dormi muito e o resto do tempo eu ficava muito em reflexão. Então acho que eu nunca fiquei um tempo tão grande assim comigo mesma, em reflexão e com Deus, porque eu ficava orando também o tempo todo, ou louvando na minha cabeça também, que eu não tinha energia para cantar, e lendo a Bíblia. Era a única coisa que eu fazia. Então eu não lia nenhuma outra coisa, eu não conversava com as pessoas, eu ficava só nisso mesmo. E eu acho que eu nunca tinha passado assim tanto tempo numa dedicação tão exclusiva e tão concentrada em Deus, assim. E isso foi muito legal. Essa parte da experiência foi muito legal. E
Bom, eu comecei a pensar sobre muitas coisas no jejum. E eu acho que esses pensamentos foram o início da mudança, né? Apesar de que na época eu não achava que ia levar a esse ponto, a eu deixar de ser vegana. Então, uma das coisas assim que eu lembro de pensar era que de me dar conta assim do que eu tava fazendo, do quão extremo era e de pensar assim, por que que eu tenho tanta certeza? Por que que eu tenho tanta certeza nisso, assim? Por que que eu tô acreditando tanto nisso, né? Botando tanta fé nisso? Da onde que vem essa certeza, assim? Porque eu sou cristã e eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus e, assim, na verdade, o que eu acredito é que eu só posso ter certeza mesmo, é na palavra de Deus. Assim, qualquer outra doutrina, teoria, não é que elas estejam erradas necessariamente, mas é que eu não tenho essa certeza, eu não posso nunca ter essa certeza que vem de Deus, que vem da fé, assim. Então eu fiquei, por que que eu tenho tanta certeza nesse jejum? Por que que eu tenho tanta certeza nessa alimentação? O que que eu realmente sei? Então um processo assim de ficar pensando, tipo, o que que eu realmente sei, sabe? O que que eu sei, o que que essas pessoas sabem, mas principalmente o que que eu sei, por que que eu tô acreditando nessas coisas que eu tô ouvindo, né? Por que que eu tô seguindo isso, assim? Então eu comecei a pensar muito sobre isso. Mas, assim, até então não achava que isso fosse me levar realmente a alguma mudança, mas comecei a pensar, assim, me questionar sobre isso. Outra coisa é que eu comecei tava lendo muito a Bíblia, né? E eu comecei a marcar alguns versículos, procurar assim passagens e marcar e meditar assim sobre versículos que falassem sobre alimentação ou sobre saúde. E eram versículos que eu já conhecia, mas eu acho que eu coloquei em uma meditação, comecei a tentar entender eles talvez mais profundamente, assim. Então eu queria ler algum desses versículos para vocês. Não sei, para explicar, assim, né, o meu processo de pensamento. Então, tem uma lista aqui. O primeiro é um que é bem conhecido, na verdade, mas é super importante, na verdade, ele, que fala assim... Peraí, rapidinho, gente. Na verdade eu nem anotei ele aqui, é que ele eu já tenho, assim, na cabeça. O que a gente deve buscar, né? Em primeiro lugar, segundo a Bíblia, segundo Jesus. Jesus fala isso, para a gente buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Então, esse é o foco da vida de uma pessoa que crê em Jesus e segue Jesus, né? Buscar o reino de Deus. Então, isso é uma coisa que eu creio, é uma coisa que eu tento seguir, mas, assim, aí esse outro versículo, que também é um versículo bastante conhecido, mas, enfim, é aquela coisa, as mudanças vão acontecendo, né, com o tempo. Então, o outro versículo, então, buscar primeiro o reino de Deus, e esse versículo aqui que fala, o reino de Deus, tá em Romanos 14, 17, tá? O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Então, assim, muito interessante isso de ficar bem claro, assim, busque primeiro o reino de Deus e o reino de Deus. Não são passagens que estão no mesmo local, mas eu juntando essas duas, né? Busque primeiro o reino de Deus e depois o reino de Deus não é comida nem bebida. Então, assim, por que que o meu coração tá tanto nessas coisas? Foi que eu comecei a pensar, assim, por que que isso tá sendo... Será que isso não tá sendo uma prioridade na minha vida? Será que isso não tá tomando um lugar que não era pra estar na minha vida, né? Porque o ser humano, ele tem essa tendência. A gente tá o tempo todo criando ídolos, assim. Então, a gente tem que estar o tempo todo percebendo o que está sendo a coisa mais importante na minha vida, assim, porque tem que ser Deus, tem que ser buscar o reino de Deus, assim. Se não for Deus, vai ser um ídolo. Então, mais uma coisa que eu comecei a pensar. E aí tem três passagens que são muito fortes, são um pouco mais complexas, assim, mas eu vou ler. Eu não sou pastora, não sou teóloga, né? Eu só tô falando a partir da minha relação com Deus, a minha compreensão, então não é pra
ditar nada para ninguém, não é para dizer para ninguém fazer, é só para compartilhar o meu processo mesmo. Então, a outra passagem é em Colossenses 2, Colossenses 2:16. Eu vou ler aqui. Não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem. Não permita que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem. Aí eu vou pular para o 17. Essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Aí o 18. Não permitam que ninguém tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos e os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente as suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir da qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. 20. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por que é que vocês então, como se ainda pertencessem a ele, a este mundo, né, se submetem a regras do tipo: não manuseie, não prove, não toque, né? Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm de fato aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade ou espiritualidade, né? Falsa umidade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. É um texto mais complexo. Para quem não está familiarizado com a teologia cristã, né? A nossa visão, a nossa interpretação, é um versículo, é uma passagem mais complexa. Eu vou falar como eu interpretei, e aí sou eu que estou dizendo, tá? Como eu interpretei a minha relação com a alimentação a partir desses versículos. Então, o que ele está falando? Primeira coisa, lá no início, fala sobre não deixar ninguém julgar sobre o que você come, o que você deixa de comer, o que você bebe. Então, não deixar ninguém julgar, nem você julgar ninguém, né? Claramente. Essas coisas são sombras do que deveria de vir. Então, estava falando, na verdade, isso aqui é claro que tem um contexto em relação à época e eu estou trazendo para a minha realidade. Mas eu estava falando em relação ao o Velho Testamento e as regras que existiam em relação à alimentação, né? Que essas coisas eram sombras do que havia de vir, mas que a realidade encontra-se em Cristo. Mas isso continua sendo verdade hoje, né? Então, regras em relação à alimentação, regras em relação a privações que você faz para o corpo, como se essas coisas fossem salvar a sua vida ou resolver os seus problemas. E, na verdade, isso não é verdade, assim. A salvação está em Cristo, né? Então, assim, interpretando aqui. E aí, eu achei muito interessante falando sobre essas pessoas que pregam essas doutrinas sobre se alimentar de uma certa forma. Gente, é a minha interpretação. Então, assim, pessoas, né, líderes que estão pregando sobre se alimentar de uma certa forma e como essas pessoas têm prazer numa falsa humildade. Olha que interessante. E aí fala assim: vocês já morreram para os princípios desse mundo, né? As ideias desse mundo. Então, por que vocês estão continuando a se submeter a regras desse mundo, né? Como não toque, não prove. E aí fala assim: essas coisas se baseiam, né, em mandamentos e ensinos humanos. Então, não são coisas que Deus colocou pra gente na palavra dele. Não são regras, né, orientações que Deus colocou pra gente. São ensinos humanos. E aí fala que esses ensinos têm aparência de sabedoria, né, com uma pretensa espiritualidade. Eu achei isso muito interessante, porque realmente tem essa ideia, nesse meio, tanto do veganismo, ainda mais no frugivorismo, de uma ideia de você ser mais
espiritualmente evoluído por conta de ter uma alimentação mais restrita, por conta das privações, né? Que fala assim, com a sua pretensa. Então, essas coisas, essas regras têm aparência de sabedoria com a sua pretensa espiritualidade, sua falsa humildade, porque tem uma coisa também assim, né? De sou simples, eu como mais simples, eu estou me privando de certos prazeres. Aí fala severidade com o corpo, né? Então, a coisa da abstinência, de se privar. E isso, existe um orgulho, né? A coisa da falsa humildade. Existe um orgulho em relação a isso. Mas aí o que a palavra fala é que essas coisas não têm valor algum realmente para refrear os impulsos da carne. Ou seja, esse tipo de coisa não te santifica, esse tipo de coisa não te faz mais puro, não te faz mais santo, não te faz mais elevado espiritualmente. Assim, e são coisas que eu sei, sabe? Eu acredito nisso, mas ainda assim eu tava vivendo talvez como se eu não acreditasse ou como se eu não lembrasse com tanta clareza disso. Beleza. Então, esse de Colossenses. Aí tem mais um em 1 Timóteo 4, que fala assim. 1 Timóteo 4, primeiro versículo 1. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada e proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Algumas versões, ao invés de falar assim, proíbem o consumo de alimentos, fala proíbem o consumo de carnes. Então, né, continuando, tudo deveria ser recebido com ação de graças, pois esses alimentos, né, são santificados pela palavra de Deus e pela oração. É isso. Então, são palavras bem fortes. Eu não tô direcionando essas palavras a ninguém, acusando ninguém dessas coisas que estão sendo ditas aqui, né, sobre essas pessoas que estão propagando essas doutrinas. Não é essa a intenção. Mas, assim, sobre uma coisa de eu ficar atenta sobre como certas doutrinas em relação à alimentação, elas podem ser mais complexas, espiritualmente falando, assim, numa visão espiritual do mundo a partir do cristianismo, que elas podem ser mais complexas do que só uma alimentação. Elas podem estar envolvidas com questões espirituais, que tá vendo? Tá ligado aos fins dos tempos, tá ligado a outras questões que falam do casamento, né, da sexualidade. Então, assim, como talvez certas filosofias humanas que parecem inofensivas, talvez possam estar ligados com outras coisas. Isso, assim, não é para acusar ninguém que segue essa alimentação, falando, quem segue é isso ou aquilo. Não tem nada a ver com isso, gente. Tem a ver com a minha compreensão de como isso faz sentido para o que eu creio na minha fé. Não é sobre acusar ninguém, não é sobre nada disso, tá? É sobre mim, sobre a minha relação com Deus e sobre como eu fui entendendo como eu acho que ele foi me orientando por um caminho a partir da interpretação da palavra dele, tá? Então é sobre a minha experiência, eu só queria dividir com vocês. Mais um versículo que tá em Hebreus 13, que fala, Hebreus 13, 9, fala assim: não se deixem levar pelos diversos ensinos estranhos. É bom que o nosso coração seja fortalecido pela graça e não por alimentos, os quais não têm benefício algum para aqueles que o comem ou para aqueles que se preocupam com eles. Muito, muito interessante esse, né? Assim, eu comecei a pensar sobre por que eu estava sendo tão levado e direcionando tanto a minha vida por conta de uma teoria humana sobre alimentação e sobre saúde, né? Assim, a minha vida estava assim girando muito em torno disso, né? As minhas decisões da minha vida estavam girando em torno disso. Eu queria morar num lugar que outras pessoas fossem frugívoras, queria morar numa comunidade frugívora, queria me casar com um frugívoro, com um vegano, né? Que fosse ao menos vegano. Então, assim, a minha vida estava girando muito. Então, eu sinto que eu estava me deixando levar por essas doutrinas, né? E que, aí fala isso, o nosso coração deve ser fortalecido pela graça, né?
A graça de Deus, assim, a vida com Deus, a vida guiada pelo Espírito Santo de Deus. A graça tem esse sentido, a gente entende a graça assim. A graça é uma vida de quem foi salvo por Jesus e que agora toma suas decisões guiados pelo Espírito Santo. Viver na graça é viver guiado pelo Espírito Santo e não por doutrinas humanas. Tá? Isso que a gente entende pela graça. Beleza. Aí, em Provérbios, tem muitos versículos que falam sobre a saúde. E é muito, muito interessante, assim. Eu vou ler alguns deles para vocês. Sobre como o que a palavra, a Bíblia fala sobre saúde. A Bíblia não fica falando sobre exercício, sobre pegar sol, sobre comer isso, não comer aquilo. Assim, não que não seja importante fazer essas coisas, mas que entender, assim, que quem dá a vida, quem nos cura, isso foi uma coisa que eu pensei muito durante o jejum, quem nos cura realmente é Deus, a cura vem de Deus, é Jesus. A gente viu como os evangelhos relatam como Jesus curava as pessoas o tempo todo, todas as pessoas que traziam para ele, até ele eram curadas, assim. Então eu fiquei assim, por que eu tô tão preocupada em ter doenças, em evitar ter doenças, se eu sei que a cura, a minha confiança da minha vida deve estar em Deus, assim. Então, tem até uma outra passagem aqui que fala isso do exercício, muito engraçado. Ali que eu não terminei, não li até o final, mas ali em Timóteo, 1 Timóteo 4, que eu li, depois no versículo 8, fala assim: o exercício físico é de pouco proveito, a piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida presente e da futura. Né? E assim, eu creio na vida eterna, eu creio que essa vida aqui é passageira e que a gente vai morrer de qualquer forma, assim. Tem um outro versículo que fala assim: quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, né? E quem perder por amor de Deus, de Jesus, salvá-la-á. Então, assim, por que essa preocupação tão grande de salvar essa vida que aqui nessa terra aqui é tão passageira e que é cheia de pecado e é cheia de destruição, né? De deterioração, assim, e tentar impedir isso a qualquer preço, assim, não tem proveito nenhum, sabe? Não é isso que é o realmente importante na vida. Então isso, assim, né, de como é Deus que dá a vida, como é Deus que nos cura. E aí em Provérbios eu vou ler alguns versículos que falam sobre o que Deus recomenda realmente para você ter saúde e vida longa, né? Então alguns versículos. Não sejas sábio a teus próprios olhos, teme o Senhor e desvia-te do mal. Isso te trará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Né? Então, assim, cara, essa passagem, essa parte, assim, não seja sábio aos seus próprios olhos, é uma coisa que eu fico falando isso, assim, sempre pra mim, né? A gente que estuda, que acha que é inteligente, que lê muito, começa a confiar muito na própria sabedoria, na própria inteligência, e isso assim, é o caminho pro erro, sabe? A gente precisa temer o Senhor e confiar na sabedoria de Deus e não na nossa própria, né? E isso, segundo a palavra de Deus, segundo o que eu creio, é o que vai trazer saúde e vigor aos ossos, né? Então, continuando. Meu filho, atenta, ou minha filha, né? Minha filha, atenta para as minhas palavras. Inclina o ouvido às minhas instruções, porque são vida para os que encontram e saúde para o corpo inteiro. Acima de tudo, mais um. Eu não estou dizendo qual que são, né? O primeiro foi não seja sábio aos teus próprios olhos, Provérbios 3, 7. Esse que eu acabei de ler, Provérbios 4, 20. Agora, Provérbios 4, 23, bem conhecido. Acima de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios 14, 27. O temor do Senhor é uma fonte de vida, que afasta o homem dos laços da morte. Provérbios 14, 30. O coração tranquilo é a vida do corpo. A inveja, porém, apodrece os ossos.
Provérbios 15:30. A luz dos olhos alegra o coração, e boas notícias dão saúde aos ossos. Provérbios 16:24. Palavras suaves são como favos de mel, doçura para a alma e saúde para o corpo. Provérbios 17:22. O coração alegre é um bom remédio, mas o espírito abatido adoece os ossos. Provérbios 17:22. Alguns sobre longevidade. Meu filho, Provérbios 3:1-2. Minha filha, não te esqueças da minha instrução e guarde os meus mandamentos no teu coração, porque eles te darão longevidade e anos de vida e paz. Essa é a promessa de Deus pra gente, pra todos que confiam nele e temem. Provérbios 3:18. É árvore da vida para os que a alcançam, e todo aquele que a conserva é feliz. Acho que está falando da sabedoria de Deus. Provérbios 4:10. Minha filha, ouve e aceita as minhas palavras, para que se prolonguem os anos da tua vida. E tem o famoso, mandamento, primeiro mandamento com promessa, dos 10 mandamentos: honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os seus dias. Então, gente, isso eu tenho certeza que é verdade. Isso eu tenho certeza. Agora, frugivorismo, frutas, jejum, veganismo, eu não tenho certeza. Eu não tô dizendo que não seja bom, mas eu não tenho mais a certeza que eu achava que eu tinha, ou a confiança que eu tava cegamente colocando, sabe? Então, eu acho que a mudança começou muito a partir disso. Mas, isso durante o jejum, eu lendo todos esses versículos, pensando, orando muito. Mas eu ainda não tinha, nem tinha passado ainda pela minha cabeça nessa época deixar de ser vegana, nem tinha passado. O meu jejum foi em abril do ano passado. Tá, e aí teve isso. E aí teve, depois disso tudo, tive jejum, teve esses 21 dias nessa relação com Deus. Depois eu ainda fiquei, aí teve uma semana de realimentação. Depois eu ainda fiquei mais 2 meses morando lá como voluntária. Então eu tive mais tempo pra ver outras pessoas fazendo jejum, ver outras pessoas passando pelo processo, porque quando eu tava dentro do processo eu não conseguia observar tanto como estava sendo para outras pessoas. Mas então eu pude ver outras pessoas fazendo jejum, ver os voluntários que também tinham feito jejum e também seguiam, alguns deles, essa alimentação há muito tempo, e ver o próprio Loren, conhecer um pouco mais do Loren. Então, assim, ter visto tudo isso e ver minha própria experiência. Então, o que aconteceu? A princípio, depois que eu terminei o jejum, eu ainda tava, assim, com muita expectativa, eu ainda tava acreditando muito, Foi ao longo dos meses depois que eu fui vendo que as coisas não estavam acontecendo tanto assim. Então, beleza. O que eu acho? Olhando para minha experiência agora, eu não vejo, para mim, na minha experiência, uma mudança tão significativa. Eu não vejo nenhuma mudança realmente significativa que tenha acontecido após o jejum de benefício na minha saúde, assim, que eu tenha percebido. Não vejo. Eu sinto que, na verdade, não tem muita diferença. Não é também como se estivesse pior, mas também não senti nada de tão maravilhoso assim. O que eu tinha de expectativa? Eu esperava que várias coisas pudessem acontecer. Uma das coisas, minha visão, aqui vocês viram que eu uso óculos, eu tenho 5 graus de miopia em um olho e 4 alguma coisa no outro. Todas as coisas que eu acreditava era porque eu ouvi o Loren falando que isso poderia acontecer. Ele nunca fala que vai acontecer, mas é que ele fala que ele já viu acontecer com outras pessoas e que pode sim acontecer. Então, uma coisa que eu acreditava que poderia acontecer era eu recuperar a minha visão. Pelo menos alguma coisa. E eu não recuperei nada.
Tá exatamente a mesma coisa. Outras coisas, eu não tinha nenhum problema de saúde grave, mas assim, tinha algumas coisas na alimentação baseada em frutas que me incomodavam e que eu achava que era só porque talvez eu ainda não tinha feito o jejum ou não tinha terminado de me desintoxicar e que o jejum me permitiria terminar esse processo de desintoxicação. Então o que? Precisar comer uma quantidade tão grande de comida, sentir tanta fome. Então Lauren diz que é porque o nosso corpo não tá tão eficiente, então ele não tá absorvendo os nutrientes e as calorias tão bem quanto ele poderia, então a gente precisa comer uma quantidade menor. Além disso, depois do jejum, nosso metabolismo fica mais lento, porque ele fica mais eficiente, né? Então, para ele, um metabolismo mais lento, ele é mais eficiente, na verdade, porque ele precisa de menos caloria para fazer a mesma coisa que um outro corpo que tem um metabolismo mais acelerado precisaria de mais caloria. Então, depois do jejum, o corpo ficaria com o metabolismo mais lento, a gente também precisaria comer menos, além de absorver melhor. Então, ele diz que ele come cerca de 1.300 calorias por dia. Eu pensei, eu sou mais magra que ele, sou mulher, devo precisar de menos, ou no máximo a mesma coisa. 1.300 calorias é muito mais tranquilo do que mais de 2.000 calorias que eu comia, 2.500 calorias que eu comia. Então, já vai reduzir a quantidade e já vai facilitar muito a minha vida. Outra coisa é que eu ficava sempre muito inchada quando eu comia, né? Aquela barriga estufada, assim, que não só eu, mas todos os frugívoros que eu conheço, que eu já vi, acontecia isso, assim. Isso era uma coisa que me incomodava também e continuou acontecendo. Também, mais uma vez, Lauren falava que era porque você tem fezes acumuladas, o seu corpo não tá conseguindo eliminar tudo, ele fica aquela coisa... as fezes estão fezes secas, né, endurecidas, que estão acumuladas e que estão absorvendo água e por isso que fica inchado. Continuou acontecendo também igual. E outra coisa, assim, acho que esse ponto também muito forte pra mim, sobre sentir desejo por outras comidas. Então, eu achava que eu sentia desejo por outras comidas e não me sentia totalmente saciada com o frugivorismo, parecia que estava faltando alguma coisa, que eu ainda tinha uma fome de alguma coisa, né? Uma fome, um desejo de alguma coisa que eu não sabia o que era. Eu achava que isso estava acontecendo porque eu ainda não tinha desintoxicado, então eu estava viciada nesses alimentos, né? Então, uma vez que eu tivesse desintoxicado, esses alimentos, essas coisas não tivessem mais no meu sistema, eu não ia desejar mais. E isso também não mudou. Eu continuei tendo esse sentimento de falta de alguma coisa, de desejo por outras coisas. A princípio, não. Logo que você sai do jejum, realmente você não consegue comer muito. Você vai aumentando as quantidades bem progressivamente e o que você come já te deixa muito cheio. Então, realmente você não sente vontade de comer. Mas depois de um tempo, de alguns meses, foi voltando ao normal. Eu fui tendo essa falta, uma coisa que dá uma ansiedade, que dá uma coisa assim de que não tá satisfeito, né? Então, isso não resolveu. E isso, pra mim, assim, foi uma coisa muito forte, porque eu não queria viver dessa forma a minha vida toda, entende? Assim, eu suportei lidar com esse sentimento de falta, de desejar comer outras coisas, porque eu achava que ele ia passar em algum momento. Quando eu me desintoxicasse, depois do jejum, ele ia passar. E saber que ele não passou e que não vai passar, eu não quero ter que lidar com esse sentimento a minha vida toda. É uma coisa triste você tá se alimentando e sentindo que falta alguma coisa, que aquilo não tá completo, que aquilo não tá... E isso gerava, assim... Essa falta também me gerava uma relação com a comida de compulsão, que a gente chama de recaídas, assim, que isso eu vejo que não é só comigo, eu sinceramente vi muitos e muitos frugívoros passando por isso, se não todos, tá? Não vou dizer todos, não todos. Conheço alguns que pareciam não passar por isso, aparentemente não passavam por isso, mas a grande maioria dos frugívoros que eu conheci passavam por esse mesmo drama, de sentir muita falta de alimentos que antes eles não causavam, assim, essa relação. Tipo, sentir muita falta de comer uma batata, um arroz com feijão, sabe? Assim, e aí você fica assim, cara,
eu não quero viver com essa relação. E aí você ir comer, e comer de uma forma compulsiva, comer em muita quantidade. Eu já tava lidando com isso bem melhor do que no início, mas tinha essa relação, às vezes vinha isso, assim, dessa relação, e de aí comer muito, e aí não se sentir bem também, assim. Eu, antes de ir pro jejum, eu já tava tinha decidido, até falei com vocês no vídeo, tinha decidido comer comida cozida consistentemente todos os dias, ainda comer a maior parte fruta, mas fazer uma refeição de comida cozida grande, assim, com arroz, feijão, legumes, salada, mas em bastante quantidade, uma vez ao dia, assim. Mas eu não sei, assim, ainda parecia que tinha alguma coisa errada, que ainda assim não tava uma saciedade do jeito certo, sabe? E eu não lembro de ter sentido isso antes de ter começado toda essa mudança da alimentação, antes de ser vegana, de ter essa relação, assim. Isso era uma coisa que não me deixava feliz, eu não achava saudável essa relação de compulsão, restrição, assim. E eu sentia assim, isso não é legal, eu não quero ter que viver minha vida toda dessa forma, assim. Então eu meio que já tava, assim, decidindo, isso depois de alguns meses, depois de já ter voltado, ter saído lá do jejum, de estar como voluntária de lá, eu comecei a pensar assim, não, acho que eu vou realmente ficar comendo muitas frutas, salada crua, mas com uma alimentação vegana, comendo arroz, grãos, cereais, né, legumes, comendo todos os grupos alimentares sem ser produtos de origem animal. E eu tinha decidido fazer isso, mas eu realmente não me sentia tão bem, com tanta energia, com tanta disposição, quando eu comia esses alimentos. E isso era assim, eu não conseguia entender, assim, eu não sabia o que fazer então, porque ficar só nas frutas, eu sentia que faltava alguma coisa, eu comia outras coisas, não me sentia tão bem, também não sentia a saciedade que eu tava procurando, então parecia assim que tinha alguma coisa que não tava resolvida ainda. Isso eu tô falando pra vocês agora, mas eu não tinha essa clareza, assim, da forma que eu tô falando quando tava acontecendo, tá? E aí, além disso, então teve essa minha experiência que eu observei e teve a experiência de outras pessoas que eu observei, assim. Então, todo mundo que eu vi lá, assim, não teve ninguém que eu realmente tenha visto, assim, nossa, que resultado incrível que ele teve com esse jejum. Ou como essa pessoa parece saudável, assim, eu quero ser assim. Não teve ninguém mesmo, assim, que eu tenha visto, assim, nossa, parece muito saudável, pelo contrário, tá? Assim, enfim, não vou ficar falando de outras pessoas, mas só pra explicar que isso fez parte do início do meu questionamento, isso pesou também no meu questionamento, sabe? Assim, essas pessoas não estão parecendo tão saudáveis assim. Então, beleza, então voltei do jejum, voltei a comer coisas cozidas, vegana, então tava com uma alimentação vegana. A única diferença é que era uma alimentação com um pouco mais de fruta do que a maioria dos veganos, um pouco mais de fruta e salada, então na teoria não tem nenhuma razão pra estar errada, né? E aí, aí o que aconteceu? Depois de alguns meses que eu voltei, alguns meses de ter feito o jejum, eu tive carência de B12 novamente. Então, durante e depois do jejum, eu ainda não estava suplementando. Eu suplementei antes do jejum, quando eu conversei com vocês, que eu gravei o vídeo. E depois do jejum, eu não estava suplementando. Então, assim, coisa de 4 meses, né? 4 meses sem suplementar, 5 meses. Acho que foram 5 meses, depois de 5 meses sem suplementar, eu tive carência de novo. Só que dessa vez os sintomas foram totalmente diferentes da outra vez. Então eu não pensei logo de cara que pudesse ser a B12. A única coisa que aconteceu foi... eu comecei a perder muito cabelo. Isso nunca tinha acontecido na minha vida. Muito cabelo, eu perdi muito cabelo. Meu cabelo agora tá todo... Não sei se dá pra ver, mas ele tá todo crescendo agora de novo. Ele tá com várias coisinhas assim. Tá vendo? Que ele fica assim... Porque tá crescendo por toda a cabeça, um monte de cabelo. Mas eu perdi muito cabelo. E aí eu fui fazer o exame da B12 e vi que realmente estava com carência de novo. Eu voltei a suplementar e coisa assim, de uma semana eu já tinha parado a queda. Em coisa de 2 dias eu já senti que já diminuiu. Em uma semana eu já tinha parado. Assim, graças a Deus. E aí eu comecei a pensar, isso foi uma outra expectativa, idealização quebrada após o jejum. Porque
Outra coisa que eu achava é que eu não teria mais carência de nutrientes, porque da mesma forma, assim, o mesmo argumento, se o corpo está mais eficiente, ele está absorvendo melhor os nutrientes, ele absorveria B12, ou ele produziria B12, conseguiria absorver. O Loren também fala que ele nunca suplementou B12, já tem 30 anos que ele segue essa alimentação, mas o Loren também não faz exames, então a gente não tem como saber realmente como é que estão os níveis dele, né? Mas assim, o que eu vi é que outras pessoas, outros frugívoros também, eles todos suplementavam e que a regra, na verdade, é que você vai precisar suplementar, mesmo tendo feito o jejum 1, 2, 3 vezes, que eu vi lá pessoas que tinham feito 2, 3 vezes o jejum e seguiam uma alimentação de frutas, uma alimentação frugívora super simples e ainda assim precisavam suplementar. Então, eu falei, tá, isso não é uma coisa que o jejum resolve também. Então, assim, se sendo vegana, sendo frugívora, fazendo a alimentação mais saudável na minha concepção possível, fazendo um jejum para tornar o corpo mais saudável possível, se ainda assim tem uma carência, eu comecei a pensar, será que tem alguma coisa de errada? Será então que essa alimentação realmente não é tudo isso que eu achava que ela era, né? Eu acho que foi mais ou menos assim que eu comecei a pensar. Será então que eu também não vou ter carência de outros nutrientes? Eu comecei a pensar assim, né? Porque se eu tenho de B12, eu poderia ter carência de outros nutrientes também. E uma coisa que isso eu já tinha pensado, eu já tinha tentado suplementar no ano retrasado, né? Antes do jejum, quando eu tive a carência de B12 pela primeira vez, eu também tentei suplementar o ômega 3, que é, na verdade, o DHA-EPA. EPA, acho que é EPA. Acho que que são uma forma do ômega 3 que a gente não consegue na alimentação vegana. Porque quando você consome a linhaça, a chia, que são as fontes na alimentação vegana de ômega 3, ele não é tão convertido de forma suficiente, né, para DHA e EPA. Isso é coisa assim que já está sendo falado. Já tem médicos veganos que falam que todo vegano tem que suplementar não só B12, mas também DHA e EPA. Assim, isso já tem muita gente que está dizendo. Eu acho que ainda é dito muito pouco. Eu acho que até a B12 ainda é dito muito pouco. Tem muito vegano que não suplementa nem a B12. Muitos, muitos, muitos. Assim, e é certo que você vai dar problema, tá? Assim. E agora eu comecei a pensar também sobre o DHA e o EPA. E aí eu tentei suplementar por conta própria, né? Seguindo assim a recomendação lá do... Na verdade, eu nem segui a recomendação da caixa, né, que fala para tomar 1 ou 2, eu acho, cápsulas por dia. Eu tomava 1 cápsula por semana ou 2 por semana, e mesmo assim eu sentia que o meu corpo tava, tipo... Eu não gostei da sensação de suplementar com o DHA. Além disso, era só o DHA, não tinha nem o EPA. Agora eu já vi que eles fizeram um suplemento que tem os dois, né? Eu sentia o óleo na minha boca, eu sentia o gosto da alga na minha boca. É feito com alga, não é feito com peixe, né, pra ser vegano. E eu sentia o gosto na minha boca, assim, e eu não gostei da sensação. Eu não sei nem explicar direito, mas eu não gostei. Eu falei, não vou suplementar isso. E aí eu comecei de novo a pensar sobre isso. E eu acho que esse foi o ponto, assim, o ponto-chave da minha mudança. Porque eu comecei, foi quando, aí pela primeira vez, porque até então tudo isso que eu falei eu não tinha considerado deixar de ser vegana, não tinha considerado. Assim, isso era uma coisa muito certa pra mim. Eu não achava que eu conseguiria nunca mais comer carne de novo, mas aí foi que eu comecei a realmente pensar pela primeira vez, quando eu comecei a pensar sobre o DHA. Eu comecei a pensar em comer peixe. Eu falei, beleza, eu acredito que as fontes, né, que conseguir os nutrientes a partir das fontes dos alimentos é sempre muito melhor do que conseguir por suplementos, né? Então eu comecei a considerar comer peixe, assim, não muitas vezes, e aí eu comecei a pensar, poxa, até Jesus comia peixe, e aí, enfim, toda essa reflexão dos versículos da Bíblia que eu falei pra vocês, tudo isso vai acontecer ao mesmo tempo, né? Então eu comecei, pô, Jesus comia peixe, eu tô querendo ser mais santa do que Jesus, assim, mais moral, né? Como se eu tivesse uma moral acima da dele, assim, uma ética acima da dele. Mas assim, eu tinha justificativas pra isso. Na minha cabeça eu tinha justificativas que faziam sentido pra isso. Minha justificativa era que na época
eles não tinham opção, eles tinham que comer porque não tinha outra alimentação, outros alimentos, e hoje tem, assim. Então, assim, dentro da minha cabeça tinha uma lógica que fazia sentido e eticamente, né, pra eu tomar essa decisão, assim. Eu realmente achava que era a decisão certa a se tomar. Acreditava profundamente nisso. Mas aí eu comecei a pensar isso, assim, né? Então, será, assim, né, que eu preciso ficar nessa coisa, assim, ficar achando que vai ser um problema, que não vai ser ético comer um peixe e tal. E aí eu resolvi, então, né, a partir de tudo isso, orando, pensando todas essas coisas que eu falei pra vocês, começar a comer peixe. E aí eu comprei uma sardinha em lata, que eu não conseguia ainda pensar na ideia de preparar. Eu falei assim, vou comprar um negócio pronto. Sabia que a sardinha também era muito rica em ômega 3, B12 também, então eu pensei, beleza, vou comprar um negócio pronto, e aí vou ver como que eu me sinto, vou ver o que acontece. Porque eu sempre achei que esses alimentos me fariam muito mal, né? Se eu achava que se eu seguir uma alimentação super pura, que era o frugivorismo, que comer uma batata não fazia eu me sentir tão bem, né? Comer um arroz com feijão não fazia eu me sentir tão bem, então imagina carne, peixes e tal, produto de origem animal, ia me fazer muito pior. Então, quando eu fui comer, eu na verdade não estava acreditando que ia me fazer mal. Eu fico pensando assim, o quanto o componente psicológico também afeta nisso. Mas eu não estava, assim, eu estava confiante de que Deus estava me orientando nesse caminho e que não iria me fazer mal. Mas eu também não sabia exatamente como que ia ser a reação do meu corpo, né? E eu comi. E aí, eu acho que isso foi a coisa que talvez mais tenha pesado na minha decisão de continuar nesse caminho, de voltar a consumir esses alimentos. Que foi como eu me senti. Eu me senti bem. Eu não vou falar pra vocês que eu me senti uau, incrivelmente bem, assim. Eu acho que a gente exagera muito nas coisas, né? Tanto de um lado quanto de outro, assim. Eu me sentia bem como frugívora, me sentia muito bem como frugívora. Também era uma pessoa saudável antes de frugivorismo, antes de veganismo. Não era como se eu me sentisse mal. Eu tava num período mal, logo antes, emocionalmente, mas aí é uma outra coisa, até que eu vou falar depois. Mas assim, eu sempre, graças a Deus, né, eu sou jovem também, eu sempre me senti bem, sempre fui uma pessoa ativa, fazia exercício, dormia bem, então assim, não comia muita coisa processada, né, fast food, nunca fui de comer muito isso, assim. Então, eu me sentia bem também antes, né, me senti bem, senti melhorias quando eu fui pro frugivorismo, até pro veganismo, tá? Quando eu me tornei vegana eu senti algumas melhorias sim, quando eu me tornei frugívora eu senti ainda muito mais, né? E quando eu comi o peixe eu me senti bem. O que eu senti? Eu senti, assim, não é nem que eu me senti bem só, eu senti uma coisa que foi muito importante. Eu senti uma saciedade, então assim, essa é a parada, eu senti uma saciedade que eu nunca não sentia há muito tempo. Uma saciedade totalmente diferente, assim, totalmente diferente do que eu sentia com as frutas. Eu senti que foi uma coisa assim que eu fiquei bem nesse sentido, tipo, estou alimentada. Não no sentido estou pesada, isso aqui está me fazendo mal, mas no sentido estou alimentada, sabe? Eu comi uma latinha daquela, assim, acho até que foi com batata doce, foi com umas batatas, assim, com legumes e salada, e uma latinha daquela, foi isso. E eu me senti muito saciada. Essa sensação de estar alimentada, de estar nutrida mesmo. E aí tá, acordei no dia seguinte, vi como é que tava tudo absolutamente normal. Não senti que foi uma digestão difícil, não senti que foi uma coisa pesada. E aí, eu fiquei, cara, é isso, assim, isso não tá me fazendo nenhum mal. E aí eu fui aumentando progressivamente a quantidade, fui comprando outros peixes, comprei salmão. Quando eu comi salmão foi incrível, porque eu achei muito, muito gostoso, assim. Foi uma coisa que me deu muito prazer. E aí, cara, depois disso, assim, depois de sentir que meu corpo tava respondendo positivamente, que eu tava sentindo essa saciedade que eu tava tanto procurando, sabe? Minha visão foi mudando. Aí, assim, isso foi abrindo pra me permitir pensar diferente sobre muitas coisas. A quantidade de frutas que eu comia diminuiu também, assim.
era muito interessante porque eu sentia uma saciedade duradoura. Eu sentia que até no dia seguinte, quando eu acordava, eu ia fazer minha refeição de frutas. Eu continuei fazendo 2 refeições de frutas e uma de salada com peixe e alguns legumes. Eu continuei fazendo assim. Assim, muito parecido com o que tava, mas acrescentando o peixe junto com essa salada, legumes, assim. Então, eu sentia que essa saciedade durava até quando eu ia comer as frutas no dia seguinte, sabe? E aí eu sentia isso, que eu precisava comer menos, que era uma coisa que não era só de quantidade calórica, não era de quantidade calórica, porque eu sempre falei assim, não, você tá sentindo desejo, né, no frugivorismo, não tá conseguindo manter a alimentação porque você não tá comendo o suficiente. E de fato, assim, a gente no início come muito menos caloria do que precisava, porque a gente leva em consideração só o volume e não a caloria. Então é claro que a caloria conta sim, mas não é só a caloria, sabe? Eu acho que hoje assim que tem a ver com a proporção de nutrientes, né? A proporção de carboidrato, proteína e gordura. Então eu comia muito carboidrato, eu achava que era o melhor, né, das frutas, e pouca proteína e pouca gordura, que eu achava que era o certo a se fazer. Mas agora eu fui vendo que realmente essa saciedade, ela não vinha só das calorias mais micronutrientes, né? Mais fibra e água. Isso só não era suficiente. Eu também precisava de uma saciedade que vinha da proteína e até mesmo da gordura. Assim, eu lembro que quando eu tava só no frugivorismo, eu comia muito abacate. Eu comia muito mais abacate do que era recomendado, assim, segundo o 80-10-10, que é meio o livro que os frugívoros se baseiam, né? Que então seria só 10% das calorias vindo da gordura e 10% das proteínas, 80% de carboidratos. Então, eu sempre comi muito mais do que 10% de gordura. Né? Proteína não, porque proteína você realmente não tem nem como conseguir, só se você tomar muito suco verde puro, assim, para conseguir aumentar a quantidade de proteína sem aumentar a quantidade de carboidrato, né? Então, comendo suco só de folha, aí você consegue proteína. Ou comendo germinados também, né? Grãos germinados. Mas eu não fazia isso. Então, eu aumentava minha quantidade de gordura muito com abacate. Né? Abacate eu me sentia bem, castanha já não me sentia tão bem, não sentia que digeria tão bem. Então, eu sempre comi muito mais abacate do que era a regra, digamos assim. Então, com certeza, 20% ou mais das minhas calorias de gordura. E eu sentia que isso ajudava na saciedade, mas ainda não era suficiente. Então, acho que é coisa da proteína. Eu nunca achei que eu fosse falar isso, de que é pouca proteína, de que você precisa de mais proteína. É claro que isso é no caso do frugivorismo, porque com o veganismo você consegue comer uma quantidade maior, sim, de proteína, se você quiser, com as leguminosas, né? Mas, assim, mesmo quando eu comia arroz, feijão, leguminosas, grão de bico, que eu comia também lentilha, eu não sentia a saciedade da mesma forma que eu senti, tá? E foi assim, tipo, minha experiência, pra mim foi muito claro o meu corpo dizendo que isso era o que tava faltando. A sensação que eu tive era, isso é o que tava faltando, tá? Isso era o que eu tava precisando. Me deu uma calma, assim, de certa forma, me deu uma sensação, assim, de tá mais pé no chão, eu não sei, assim, tá mais, eu não sei, uma sensação de uma certa tranquilidade. Eu não sei explicar. Aí eu resolvi comer carne, né? Que, na verdade, assim, aí o que aconteceu é que eu comecei a pesquisar outras coisas, assim, na verdade, ouvi de uma outra forma outras visões que eu já tinha ouvido outras vezes e que eu não concordava ou eu rejeitava logo, assim. Porque já na base, já no princípio base, assim, o axioma já era diferente, era incompatível, eram visões incompatíveis, assim. E eu comecei a ouvir essas visões de verdade e ver sentido. Então, o que começou a acontecer é que eu comecei a ver sentido em coisas que eu não via e coisas que faziam sentido foram parando de fazer. Então, é um processo de mudança, né, da mente. E aí eu fui vendo, assim, que a carne, na real, tem muitos nutrientes. Assim, eu sempre achei que esses nutrientes, que isso não fizesse diferença, porque esses nutrientes não eram absorvidos, porque a carne tem uma digestão péssima, eu sempre achei isso.
Mas eu fui vendo, tá, tem muita gente que defende que não, que a carne tem muitos nutrientes, que ela é a fonte principal de muitos nutrientes. Assim, eu comecei a ver várias coisas que poderiam ser possíveis carências na dieta B12, na dieta vegana, além da B12, né? Eu vou deixar um link, não vou entrar muito nessa questão, porque, assim, uma coisa que mudou é que eu não quero ficar falando de coisas que eu não sou especialista, sabe? Eu não sou nutricionista, não sou nutróloga, não tenho autoridade para falar sobre isso, vou falar só pra mim mesma e a partir das conclusões que eu fui chegando, assim, pra mim, mas não pra ficar pregando isso, mas vou deixar o link, se vocês quiserem fazer as pesquisas de vocês, sobre outros nutrientes que, da mesma forma que o DHA, assim, que não é convertido, né? Então, essa questão de coisas assim, não, a gente consegue consumir de origem vegetal, mas a conversão, a absorção não é tão boa. Enfim, argumentos que a gente já conhece, mas que eu fui dando uma outra abertura e enxergando eles de uma outra forma, tá? Então, eu fui vendo mesmo a carne como uma grande fonte de nutrientes, e eu resolvi testar comer carne também. E aí eu comi, eu resolvi comer fígado, que era a carne que eu mais detestava, assim, quando eu era criança. Eu acho que era a comida que eu mais detestava na vida, eu acho, assim, eu tinha um nojo de fígado. E por que eu resolvi comer? Primeiro porque eu falei assim, cara, meu paladar já mudou muito nesse processo todo que eu vivi aí, de tudo isso que eu fiz, assim, então talvez eu vá gostar, né, se eu gostar vai ser mais uma confirmação. Mas assim, também porque o fígado é a carne, o corte assim com mais B12, maior fonte de B12, talvez, de tudo que exista, porque é onde os animais armazenam, né, a B12. É onde a gente armazena vários nutrientes, então o fígado tem uma concentração muito grande de nutrientes, até grande demais. Às vezes, né, talvez, assim, tem pessoas que falam que não pode comer demais, eu tenho comido com uma frequência, eu sinto meu corpo pedindo e me sinto bem, assim. Então, comprei fígado, tem, enfim, aí vários nutrientes, né, depois vocês podem pesquisar os nutrientes que tem no fígado, que são nutrientes que realmente eu achava que eu tava precisando, que eu poderia estar em falta, né. Então eu comi fígado e essa sensação que eu tive com peixe, assim, foi ainda mais forte, sabe? Quando eu comi fígado. Essa saciedade, essa sensação de estar alimentada, de bem-estar, assim, de estar... Eu queria encontrar a palavra pra isso que eu tá... Mas é uma coisa, assim, de você estar no chão, assim, de você estar, tipo... Pé no chão. Eu não sei, eu fui sentindo que eu fui ficando mais firme. Eu não sei nem explicar isso, sabe? Mas é um sentimento que eu tive muito claramente, assim. Uma coisa de uma solidez, sabe? Que me deu, assim. E aí foi isso. E aí... Bom, aí foi isso, gente. Aí minha visão foi mudando, aí eu fui incluindo outras coisas, incluí o leite também pelo cálcio. Enfim, aí vocês podem ir fazendo perguntas para outros detalhes que vocês queiram saber. Eu fui incluindo outros produtos. Eu tô consumindo agora, assim, quase diariamente, ou carne ou peixe, pelo menos um ovo normalmente, e um pouco de queijo, um pouco de leite, assim, pelo cálcio. Então, ainda consumo muitas frutas numa quantidade muito menor do que antes, mas muitas frutas, água de coco, salada, assim, alface, tomate, abacate, principalmente, não tanto outros legumes. Não tenho consumido tanto no meu dia a dia. No meu dia a dia, dificilmente eu vou cozinhar, tipo, legumes, arroz, grãos, assim. Não fico cozinhando muito essas coisas. Não sinto, pra mim, que a digestão é tão boa quanto da carne, quanto da fruta e das saladas. Mas também não é nada demais, assim. Se tiver que comer, eu vou na casa de alguém, eu saio com a família, vou num restaurante, eu como, de boa. Então, assim, cara, eu sinto sinceramente que foi um processo de libertação que Deus me conduziu. Eu me sinto feliz demais de estar sem restrições, de estar vivendo uma vida que não tá focada nisso, de poder comer muito menos quantidade, de não estar
com tantas preocupações, assim, de não me preocupar mais tanto com isso, assim. Tinha várias outras coisas, tinham coisas que essa alimentação me impedia de viver, que isso também pesou muito na minha decisão, que eram coisas que eu queria viver, assim, por exemplo, eu já tive muitas experiências missionárias, eu quero ter mais experiências missionárias, ter tempo de dedicação ao campo missionário, assim, ainda na minha vida, tenho vontade de ir pro sertão, enfim, tenho vontade de ir para os lugares que eu não poderia ter restrição nenhuma alimentar, sabe? Enfim, isso... Aí tem várias coisas, gente, tem várias coisas que não tem como explicar tudo, que foram se completando, assim, que foram confirmando a minha decisão, sabe? É isso, galera. Espero que vocês compreendam, mas também, assim, a gente só compreende também o que a gente tá vivendo. É muito difícil a gente entender uma coisa quando a gente tá num outro momento, pensando de uma outra forma. Então, assim, eu também não compreendia outros vídeos de ex-veganos que eu via. Então, tá tudo bem. Se vocês quiserem fazer perguntas do que for, podem fazer. Eu tô suada porque eu tô com muito calor, porque eu tive que fechar a janela e não dava pra ligar o ar-condicionado porque faz muito barulho. Então eu tô transpirando aqui, acho que tá dando pra perceber, né? Mas tudo bem, é por isso. Só pra explicar que tá tudo fechado por causa do barulho e sem ar-condicionado, sem ventilador, sem nada. É isso, galera. Tem uma outra questão, né? Que eu sei que quem for vegano mesmo, pelos animais, pela questão ética, vai falar disso. Mas e a questão ética? Tipo, você nunca foi vegana, você parou de se importar com os animais... como que pode, assim, então é porque você nunca se importou de verdade. Eu pensava isso, assim, eu acusei na minha mente, né, tipo, vendo vídeos de ex-veganos, vendo pessoas que deixavam de ser veganos, e eu pensava isso, assim, você nunca fez pelos animais, assim. E, cara, assim, eu entendo se você pensar isso, eu também não tenho como te convencer de nada, mas eu me tornei vegana pelas questões éticas, assim, nessa época eu nem pensava em frugivorismo, eu nem pensava em saúde. Eu realmente cheguei à conclusão de que carne, nenhum produto de origem animal era necessário e que as consequências do consumo eram muito graves, né? Causar a morte, o sofrimento de animais e os impactos ambientais com essa alimentação não tinha justificativa para isso se não era necessário. Então se não era necessário, só era uma questão de prazer. Então não existia justificativa ética, não era ético pra mim seguir assim. Eu sou uma pessoa que essas questões éticas pesam muito, eu tenho uma coisa de um perfeccionismo, de querer ser muito correta, assim, que isso pra mim, assim, foi muito forte. Então, se tá errado fazer isso, eu não posso continuar fazendo e tem que mudar, e mudei do dia pra noite, assim. Então, realmente foi pelos animais, eu realmente acreditava muito na questão ética, mas, assim, eu fui chegando à conclusão que era necessário. Eu sei, assim, que outras pessoas vão achar que não é necessário e vão ter argumentos pra dizer que não é necessário, mas eu cheguei na conclusão, na minha experiência com tudo isso que eu falei pra vocês, que era necessário, sim, pra mim, assim, e que eu não ia querer causar um prejuízo na minha saúde por uma questão moral que Deus não estava cobrando de mim. Aí a questão da fé entra muito, entende? Deus não estava cobrando esse sacrifício de mim, da minha saúde, não estava cobrando, ele não está cobrando isso da gente, assim. Então eu consegui não sentir culpa, não me libertar mesmo, assim, porque acaba sendo uma prisão, né? Uma coisa que você acredita que você tem que fazer, assim. Eu me libertei disso por causa da minha fé, assim, porque eu realmente acredito que Jesus me liberta dessa culpa, assim, eu não tenho que carregar essa culpa, não carrego, não sinto culpa. É claro que todos nós temos um sofrimento pela humanidade, pela condição humana, pela condição da natureza, dos animais, assim. A gente vive num mundo de pecado, a gente vive num mundo de destruição, assim, os humanos causam destruição por todo lado, uns aos outros, aos animais e à natureza. Não tô falando isso pra tipo, então não tô nem aí, é assim mesmo o mundo e faz o que quiser. Não é isso, assim. Aí quem quiser interpretar da forma errada não tem o que eu possa fazer pra impedir, né? Assim, não é isso, é claro que a gente tem que viver uma vida ética, é claro que sim, assim, mas a gente não consegue, eu não acredito que o ser humano consegue salvar esse mundo, consegue salvar, impedir
a própria destruição. A gente não consegue salvar nem a gente, nem os outros, nem a humanidade, sabe? Nem a natureza, nem o planeta, a gente não consegue salvar, assim. Eu não acredito que a gente consiga. A minha fé tá em Jesus. Jesus salvou a humanidade, Jesus vai restaurar a criação, assim, vai criar um novo céu e uma nova terra. Aí sim a gente não vai ter necessidade de matar ninguém, nem nenhum animal para se alimentar, né? O leão e o cordeiro vão conviver em paz juntos, assim. E esse novo céu e nova terra, eu creio, ele vai existir. E assim, só Jesus pode fazer isso, assim, eu não tenho capacidade e Jesus me libertou da culpa de achar que eu preciso fazer isso, assim, ele vai fazer, minha fé tá nele, ele vai voltar, ele tá voltando, tá muito perto, tá? É isso que eu creio, assim. É claro que eu preferia que não fosse necessário, que os animais não tivessem que morrer. Se eles tivessem, se é necessário que eles morram, que eles não precisam sofrer tanto, né? Que fosse uma coisa mais respeitosa, que fosse uma coisa menos cruel, né? Que eles tivessem uma vida melhor no tempo que eles vivem, assim. Claro que eu acho isso. Eu não deixei de achar isso extremamente triste, eu não deixei de ficar muito triste com a destruição que a gente causa na natureza. Claro que eu não deixei. Assim, o que eu deixei, o que mudou, não é a minha preocupação nesse sentido, é achar que eu sou capaz de salvar, sabe? De salvar o planeta, de salvar. Eu não sou capaz, eu não tenho esse poder, eu não tenho essa capacidade, só Jesus tem, e eu não preciso carregar essa culpa. Então, assim, o sofrimento pelo mundo a gente tem, né? A criação geme, a gente tem esse sofrimento, mas a gente tem a esperança, né? A gente vive pela esperança, pela fé da volta de Jesus. É isso, galera. Muito obrigada. E falem aí o que vocês quiserem falar, se quiserem saber alguma coisa nos comentários. Obrigada por assistirem e até a próxima.